Bem, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rubens Diniz, sou secretário executivo do Instituto de Estudos Cooperação, Estudos Contemporâneos e Cooperação Internacional. Gostaríamos de agradecer a participação dos presentes aqui nesse debate e também as pessoas que nos acompanham pela transmissão feita pela internet. Já estamos no terceiro dia dessa jornada, uma grande jornada aqui de reflexões, e nós começamos uma fase aqui praticamente das perspectivas, não é? Antes de comentar um pouco aqui o enquadramento desse debate, gostaria de apresentar aqui as pessoas que nos acompanham nessa tarde. Nós temos aqui a professora Deise Ventura, professora de Direito Internacional do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. A amiga Fátima Mello, diretora da FASE, Solidariedade e Educação e coordenadora da REBRIP, Rede Brasileira de Integração dos Povos. Em representação do senhor ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, nos acompanha nessa tarde o amigo Murilo Komuniski, chefe da Assessoria Internacional da Secretaria-Geral da Presidência, aos quais eu peço uma salva de palmas aqui pela presença. Então, como já no terceiro dia se percebe, não é? Existem vários temas, em vários momentos ficou a questão em aberto de que essa estratégia de inserção internacional do Brasil, a política externa brasileira, ela está em disputa. E ela precisa ser debatida com a sociedade brasileira. Ela precisa buscar respaldo para manter-se e aprofundar-se em certa medida. Então, um pouco desse debate que nós vamos fazer hoje aqui vai nesse sentido, não é? Como se dá a relação da sociedade brasileira, da sociedade civil brasileira com o âmbito da política externa? Como a sociedade civil pode se transformar num ator mais engajado, que influencie mais no processo decisório da nossa política externa, resguardando que a formulação da política externa é uma competência da presidência, mas o que nos faz, assim, qual é o nosso percurso até aqui, né? Porque muito já foi feito. São 10 anos de um ciclo político, né, como nós temos analisado, mas muitas iniciativas se desenvolveram institucionalmente e também fora dos âmbitos institucionais. A sociedade brasileira ela busca seus mecanismos de participação. Nós poderíamos dizer que até a própria realização dessa conferência aqui é o anseio de que a sociedade organizada busca debater a política externa, porque é uma iniciativa de um conjunto de organizações que se reúne no grupo de reflexão de relações internacionais, que achou válido fazer um debate. Ou seja, foi uma das poucas áreas do governo onde não existiu uma conferência pública como tal para debater. Então, como existiu conferências públicas da educação, conferências públicas de comunicação, como não aconteceu uma conferência nesses formatos, a sociedade civil se envolveu. E eu acho que ela vai no clamor das manifestações essas que aconteceram no último mês de junho. Mais participação, mais interlocução e busca de canais para a sociedade participar e opinar sobre os temas, não é? A organização que eu faço parte, a Cinti, ela se identifica com essa iniciativa. A pessoa que sugeria propôs a organização, o professor Luiz Teixeira, era um convicto desse nível de envolvimento, desse nível de participação. Então, quando nós realizamos esse debate, quando realizamos a conferência, nos identificamos com isso, né? Então, sem mais delongas, para fazer esse debate aqui sobre os desafios, praticamente, não é uma coisa mais de perspectiva, acredito, fazendo balanço, mas pensando mais nas perspectivas, sobre a relação da política externa brasileira com a sociedade civil, eu gostaria de passar a palavra ao começo para a professora Deise Ventura iniciar a sua exposição. Muito obrigada, Rubens. Boa tarde a todos. Eu agradeço particularmente a presença dos que aqui estão, porque temos 5 mesas rivais
de grande peso, com excelentes conferencistas e temas que são muito importantes. Então, mil graças por terem escolhido esta mesa. Eu acho que não me cabe fazer uma defesa do tema, digamos assim, uma defesa da participação social na política externa, porque essa é a alma de toda essa conferência. A Fátima vai nos contar um pouco dessa história, do modo como os movimentos sociais, as entidades de representação social interviram, disputaram a política externa brasileira nos últimos anos. O Murilo, creio que vai nos dar uma ideia de como está esse debate dentro do governo brasileiro atualmente. Então, o grupo de Relações Internacionais que organiza essa conferência apresentou uma carta com propósitos claros ao ministro Patriota na abertura desse evento. Portanto, eu tenho como pressuposto de que nós concordamos de que é importante a participação social na política externa. Eu vou fazer 2 comentários gerais a respeito disso, uma alusão rápida ao que o mundo acadêmico diz a respeito da participação social, e depois problematizar 3 aspectos do que poderia vir a ser um foro de participação social na política externa brasileira. Os 2 primeiros comentários que eu quero fazer, gerais, sobre essa questão, dizem respeito de um lado, a tendência que nós temos de fazer comparações com outros estados em matéria de participação social em política externa, e, num segundo momento, a discussão sobre a natureza dessa participação, que valor, digamos assim, agregado ela teria a uma política de Estado. Começando pela questão das comparações, nós temos ouvido com frequência a observação de que outros estados do mundo, estados que são normalmente referência em diversos campos de regulamentação e de atuação política, não contemplam a participação social nas suas políticas externas. E eu acho que essa é uma objeção muito importante de nós resolvermos de início, antes que esse debate se ancore definitivamente nas nossas agendas. Em primeiro lugar, o Brasil tem uma peculiaridade que é na sua política externa, compreender também as relações comerciais do nosso país. Isso vai acontecer em poucos países do porte do Brasil. O próprio Celso Amorim, que, pelo que eu soube, fez grande sucesso nessa conferência na noite de ontem, o próprio Amorim, no seu livro mais recente, Obrigada, Fátima. No seu livro Breves Narrativas Diplomáticas, ele vai dizer que o George Bush fez a ele a observação de que ele portava 2 chapéus, né? O chapéu da política externa e o chapéu da política comercial, digamos assim, brasileira. Então, essa é uma característica que diferencia o Brasil de muitos outros estados. Mas, para mim, o mais importante nem é isso, o fato de que o Brasil tenha incontáveis diferenças em relação a outros estados. O mais importante é que o Brasil é hoje uma referência sobre participação social em todos os campos. Então, é exatamente o contrário. O problema não é ver paradigmas de participação de outros países que a gente possa importar. O problema é assumir a nossa posição de país paradigmático em matéria de democracia participativa e de participação social nas políticas. É muito curioso ver como, quando a gente vai ao exterior, ou quando a gente consulta a literatura estrangeira, o quanto o Brasil é importante nessa literatura. Dia desses, lendo uma resenha feita pela Jane Mansbridge, da Harvard School, sobre um livro escrito em relação à democracia participativa, um livro que tem uma pretensão de fazer uma teoria da democracia participativa, o livro de James Fishkin. Não, como disse, quem disse? Foi Nixon que disse, não que eu seja, ainda que eu seja paranoica, me perseguem. Mas, enfim, fazendo a resenha desse livro, ela faz a crítica desse livro sobre democracia participativa, porque esse livro não faz referência a Porto Alegre.
É engraçadíssimo, né? Ver num ambiente acadêmico anglo-saxônico, não, esse livro tem um grande problema, ele não fala de Porto Alegre quando ele fala de experiências de participação. Né? Então, nós temos que assumir essa condição de referência que nós somos em matéria de participação, e realmente é irrelevante se outros estados têm fóruns ou sistemas de participação social em matéria de política externa ou não. Sempre acrescenta, sempre é curioso saber o que acontece nos outros países. Mas não é esse o nosso problema. O nosso problema é um problema de coerência interna. Se nós consagramos a participação social na política pública em diversos campos, por que não o faríamos no campo da política externa? O segundo ponto é a forma, o grau de institucionalização. Esse é o segundo comentário geral que eu quero fazer. Se nós devemos institucionalizar ou se nós não devemos institucionalizar a participação social em matéria de política externa. Aqui existe uma visão tradicional de que o Estado é o árbitro, ele é o mediador de interesses que são interesses muito diversos e que ele deveria reservar para si a arbitragem desses conflitos entre os diferentes interesses setoriais. Ou seja, a participação social, segundo essa visão, seria sempre pontual, setorial. Ela sempre diria de um grupo, daquilo que pensa um grupo, daquilo que reivindica um grupo. E o Estado teria que ter essa visão geral. Seria ele o guardião do interesse público e, portanto, essa é uma visão típica de política de Estado. Ele é que deveria guardar para si, de maneira absoluta, o processo deliberativo. Eu acho que essa é uma visão que é muito complexa, porque ela ignora um aspecto fundamental, que é o da opacidade ou da transparência. O que está em jogo não é o fato de que o Estado deve reservar para si a arbitragem dos diferentes interesses. O que está em jogo é que esses interesses se mobilizam, reivindicam, pressionam de uma maneira ou de outra, de forma aberta ou velada. Ou seja, a participação social e particularmente a ingerência do setor privado sobre o processo de tomada de decisão em qualquer política, inclusive a política externa, ele ocorre. A questão é se nós vamos torná-lo aberto num foro conhecido de todos, com regras prévias, do qual diversas entidades com interesses muito diversos também possam participar, ou se nós vamos dizer que essa participação sempre terá que ser opaca, velada, e com isso reproduzir as assimetrias da capacidade de incidência que já existem no jogo social. Então, a discussão sobre institucionalizar, com todos os defeitos que qualquer processo de institucionalização pode ter, é uma discussão fora do lugar quando ela dá a entender que o resultado da participação contemplará apenas o interesse de alguns. Não, o interesse público contempla uma necessidade de transparência e de participação com regras pré-determinadas, um esquema de participação aberta. Eu acho que esses dois comentários gerais são bastante importantes, porque nós temos referências a processos de participação que muitas vezes obnubilam esse debate. Por exemplo, há um artigo do João Biel, publicado há alguns anos atrás, sobre a participação social em matéria de AIDS, de política de enfrentamento da AIDS, em que ele cita o ex-ministro José Serra, para dizer que o José Serra respondeu a tem o maior índice de tuberculose. Como vocês sabem, tuberculose é uma doença de pessoas em situação de rua, de presidiários, de portadores de HIV, ou seja, uma doença de pobre, uma doença considerada negligenciada. Né? Quando perguntaram para o Serra por que o Brasil continua com índices vergonhosos de tuberculose, de incidência de tuberculose, ele respondeu porque se a sociedade civil fizesse 1/5 da pressão que ela faz em relação à AIDS, esse problema já estaria resolvido no Brasil. Então essa é uma visão neoliberal típica de que não existem necessidades da população às quais o Estado deve responder, mas que existem interesses de setores. E esses interesses são objetos de uma barganha constante,
E que é como se o governo respondesse a um cliente. Se a sociedade se apresenta como uma cliente de políticas em matéria de AIDS, o Estado responderá a essa clientela, digamos assim. Né? Mas ele não é aquela entidade que vai justamente arbitrar essas necessidades reivindicadas pela sociedade. Por que eu me refiro a isso? Porque nós, ao mesmo tempo em que alguns responsabilizam a sociedade civil pela falta de pressão para o avanço de determinados temas, quase sempre esses mesmos personagens renegam a possibilidade de institucionalização do diálogo social. Né? E aqui há uma contradição extremamente importante, né? Porque se nós não temos mecanismos transparentes de informação e não temos mecanismos abertos de participação, onde esse 1/5 da sociedade civil que se preocupa com a tuberculose, por exemplo, vai apresentar as suas reivindicações. Né? Como é possível responsabilizar a sociedade e se desresponsabilizar pela articulação dessa participação social. Né? Feitos esses dois comentários, eu quero fazer uma rápida alusão à produção acadêmica que existe sobre a participação social na política externa, muito breve, porque realmente é abundante, há uma fadiga, digamos assim, de produção em relação à participação social. Principalmente em relação ao Brasil. Se vocês consultarem uma base de dados estrangeira, vocês vão ver uma imensa presença de estudos no mundo inteiro sobre experiências brasileiras, né? E também de pesquisadores brasileiros sobre experiências estrangeiras. Eu me refiro, se vocês pegarem uma base de dados como a Cielo, por exemplo, vocês vão encontrar 1.526 entradas sobre participação social. É curioso, porque se vocês buscarem representação política, vocês vão encontrar 223 entradas. Quer dizer, que há um decréscimo impressionante dos estudos sobre representação, sobre democracia representativa, e uma ascensão impressionante dos estudos sobre democracia participativa, o Brasil sempre aparecendo como objeto principal ou como parâmetro desses estudos. Mas em relação a estudos sobre experiências brasileiras, que eu acho que devem iluminar o nosso debate, não acho que a participação social em política externa deve ser feita de acordo com o que a academia diz que deve ser feito, mas acho também que nós não precisamos inventar a roda, que nós podemos ver o que os estudos sobre outras experiências de participação aqui no Brasil nos oferecem. Queria mencionar alguns estudos apenas, o do Leonardo Avritzer, especialmente um publicado na Opinião Pública em 2008, Instituições Participativas e Desenho Institucional, algumas considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático, em que o Leonardo faz uma tipologia sobre a efetividade dos modelos participativos no Brasil. E ele compara a experiência do orçamento participativo ao orçamento dos a experiência dos conselhos de participação e a experiência dos planos diretores. E a partir daí ele estuda se há uma capacidade democratizante efetiva desses mecanismos e o quanto eles dependem ou não dependem dos sistemas políticos. E a conclusão a que ele chega é que essas variáveis são vinculadas. Quanto maior é a capacidade democratizante da entidade em questão, maior é a independência que ele tem em relação ao sistema político. Outros estudos são extremamente importantes. Se vocês observarem a literatura estrangeira, vocês verão que no mundo francófono europeu se criou uma revista que se chama Participações. Essa revista, vocês encontram, especialmente a primeira edição dessa revista, aberta, livre na internet, ela procura fazer uma resenha de toda a literatura mundial a respeito da participação. Vocês vão encontrar, então, um volume muito importante de avaliações das experiências participativas. Por isso, não é nada difícil para mim, obviamente eu estou deixando de fora muitos estudos importantes, eu não quero deixar de mencionar de modo algum, que é o livro organizado pela Letícia Pinheiro, que está aqui, acho que falou hoje de manhã sobre cooperação, e do Carlos Milani, que também é um especialista da participação social, um livro que se chama Política Externa Brasileira, as práticas da política e a política das
práticas, que em diversos artigos, são contribuições a esse livro, faz referência à participação social, mas eu não vou cansar vocês com referências de trabalhos acadêmicos, que eu quero só dizer que, da leitura desse acervo que já se acumulou na academia a respeito da participação social, não é nada difícil problematizar o que deve hoje fazer parte da nossa agenda de debate sobre a constituição de um foro ou de um conselho de participação social da nossa política externa. Eu vou fazer isso em 3 pontos. O primeiro deles, a discussão sobre um espaço de participação social na política externa brasileira deve ocorrer com a sociedade. Isso não é, parece óbvio, mas não é óbvio, né? Eu sempre digo, sempre que eu falo sobre isso, que nós fizemos, na época que eu trabalhava na Secretaria do Mercosul em Montevidéu, nós fizemos um enorme estudo sobre a participação social no Mercosul, em 2005, e esse estudo foi classificado como reservado. Eu sempre vou achar, isso vai me acompanhar até a morte, como um exemplo extraordinário, né, de congruência. Como eu posso pensar num estudo sobre participação social que é confidencial? Não é? Tem alguma coisa aí que destoa. E em outros momentos nós vimos processos de participação que foram feitos por decreto, ou por algum tipo de ato do Poder Executivo, a partir de uma visão, no mínimo, que nós podemos dizer, arbitrária do que deve ser a participação social. Então, a participação social deve se definir como participação social, ou seja, são as entidades sociais que devem ser consultadas e participar junto com o Poder Executivo da definição do que será esse foro. E, óbvio, enfrentando todas as discussões difíceis que existem aí. O grau de institucionalização, por exemplo, é uma delas. Mas pensemos a participação social em política externa junto com a sociedade civil, de acordo com o que a sociedade civil pensa como modelo de debate sobre participação, né? Segundo ponto, observemos as experiências anteriores. Nós fizemos um estudo sobre a participação no Mercosul, especialmente, que foi publicado, vocês encontram também facilmente na internet, se chama Série Pensando o Direito. É uma série que, esse número particularmente foi auspiciado pelo Ministério da Justiça e pela Casa Civil. Se vocês colocarem Pensando Direito Mercosul, vocês acham facilmente a síntese desse estudo no Google. Nós fomos entrevistar representantes de entidades sociais que participam de um foro de interlocução com a sociedade, que é o Programa Mercosul Social e Participativo e das cúpulas sociais do Mercosul. E entrevistamos atores, preservamos a identidade desses atores, mas entrevistamos esses atores sobre essa experiência de participação social no âmbito do Mercosul. E o que dizem os atores? Eu tenho certeza que aqui também não há grandes novidades para ninguém, mas os atores criticam, em primeiro lugar, a periodicidade variável dessas reuniões. No momento em que nós fizemos as entrevistas com os representantes sociais, tinha havido apenas uma reunião durante o ano. Então, em alguns momentos, uma periodicidade intensa, em outros momentos, um esvaziamento da convocação do foro. Essa é a primeira evidência que emerge dessas entrevistas. Se eu não tenho periodicidade, evidentemente eu não tenho um ritmo de participação. Isso fez com que, por exemplo, um tema importante como a suspensão do Paraguai do âmbito do Mercosul não tenha sido discutida no foro, no programa Mercosul Social e Participativo, que era algo que a sociedade tinha vontade de discutir, né? O segundo ponto que emerge dessas entrevistas é a incerteza sobre a pauta. Ou seja, quando é o Poder Executivo que pauta o que será discutido no foro de participação, também se restringe a capacidade de incidência que a sociedade civil pode ter. Em terceiro lugar, o formato das reuniões. Há determinadas reuniões em que o Poder Executivo apresenta uma longa agenda com muitos detalhes e depois houve manifestações da sociedade civil e encerra a discussão, ou seja, não há uma verdadeira interação, um verdadeiro debate sobre os elementos da pauta. E, finalmente, a crítica mais forte, a ausência de segmento daquilo que a sociedade civil sugere nesses foros. Ela apresenta uma série de recomendações e sugestões, depois não há um follow-up dizendo, olha, a sociedade pediu tal coisa, recomendou, incentivou, encorajou, e o que de fato aconteceu nos foros de negociação.
Então, esses aspectos, periodicidade, construção da pauta, modelo de discussão e, sobretudo, segmento dessa interlocução com a sociedade civil, são aspectos muito importantes na configuração desse espaço de participação. Escutando o ministro Patriota na segunda-feira e uma série de entrevistas que ele deu também recentemente a esse respeito, ele diz que esse foro seria um foro para escutar os anseios da sociedade civil. Então, nós estamos falando do quê? De um conselho apenas consultivo? Ou nós vamos falar de um conselho que tenha um papel que vá mais além da mera consulta em determinados temas? Esses são pontos concretos que são criticados em outras experiências de participação. Por exemplo, as cúpulas sociais do Mercosul. Quais são as críticas que nós recolhemos? Que essas cúpulas se esgotam em si mesmas, elas não apresentam uma continuidade na atuação social e elas são muito diferentes a depender do país que a organiza, que é o país que organiza as próprias reuniões do quadro institucional que tem um poder deliberativo efetivamente. Então, existe uma heterogeneidade muito grande e esses pontos são pontos cruciais para que não haja apropriação da ideia da participação como digamos assim, um trunfo de maior legitimidade para a política externa brasileira, fazendo desse foro um simulacro de participação. Então, a atenção com esses aspectos não é uma atenção desnecessária ou irrealista. Ela é determinante do resultado que esse espaço de participação pode ter. E, finalmente, o terceiro ponto que eu queria comentar, que me parece importante, é o foro, é a que órgão do Poder Executivo este foro ou conselho estaria vinculado. Aqui nós temos um elemento muito importante, porque também das declarações do ministro Patriota, nós podemos compreender que se trataria de um espaço vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Eu acho que a vinculação ao Ministério das Relações Exteriores precisa também ser discutida, porque se nós imaginamos que a política externa, nós não só imaginamos, nós já estudamos isso, nós temos um estudo publicado pela FES, da Michele Raton Sanches Batin e do Cássio França, sobre a horizontalização da política externa brasileira, que nos demonstra claramente que a política externa brasileira já é feita por diversos órgãos do Estado, não apenas pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, a pensar num espaço de interlocução com a sociedade, me parece que não é tão automático assim que esse espaço se encontre vinculado ao Ministério das Relações Exteriores. Nós teríamos digamos assim, um âmbito de ressonância, de grau de compromisso leve em relação ao ministro, a atuação do ministro em matéria de política externa, ou nós vamos pensar num espaço que realmente é capaz de influenciar a política externa brasileira, feita não só pelo Itamaraty, e que estivesse vinculado à presidência da República. Essa é uma questão muito importante. Eu tendo a pensar que a vinculação à presidência da República dá à política externa o lugar que ela tem, que é o lugar de política pública, já bastante horizontalizada nos últimos anos, e que mobiliza setores muito diversos do governo para além do Itamaraty. Eu acredito que a importância desse debate já ficou claríssima na organização dessa conferência como um todo. Muitos dos que intervêm fazem referência a essa necessidade de participação, mas eu queria terminar lembrando que, quando nós pensamos em política externa, nós precisamos abandonar de vez, e talvez essa seja uma das conquistas maiores dessa conferência que foi organizada nesses últimos dias com tanto sucesso. A política externa, ela deixa paulatinamente de ser essa ideia vinculada a um domínio reservado, vinculada a um campo de tecnicidade e de especialidade que seria impossível de ser discernido ou percebido pela população em geral ou pela sociedade civil organizada,
E nós nos damos conta de que cada vez menos a política externa é esse campo de interesses nacionais autoevidentes, que algumas pitonisas de governo ou de Estado exteriorizam, né, como interesses permanentes do Estado, e a gente passa a reconhecer cada vez mais a política externa como um espaço altamente politizado, e não é redundância dizer que há uma politização da política externa. Não é? Espaço politizado no sentido de que ele é objeto, tanto quanto qualquer outro campo de política pública, ele é objeto de barganha, de negociação, de movimento de partidos políticos, de movimento de grupos, e que se arbitra esses conflitos de opinião, por vezes inclusive virulentos em matéria de política externa. Nós temos visto isso nos últimos anos. Né? Algumas manifestações grotescas da oposição, algumas atitudes questionáveis da situação, que provocaram um acirramento de ânimos impressionante. Então a gente vai vendo cada vez mais, vai ficando claro, que a política externa também é esse foro de barganha, de negociação, como qualquer outro campo da política. E que por isso, entre diversas outras razões, seria uma imensa contradição para o Brasil ter uma política externa, como foi dita, como foi definida ontem, altiva e ativa, mas que não avance em matéria de participação social, política pública que ela é. Acho que esse é um acervo extraordinário que essa conferência acumula e espero que ela lance definitivamente esse tema na agenda do Poder Executivo e que a gente tenha rapidamente uma resposta, uma conferência, um conselho, que não sejam apenas simulacros, mas que estejam à altura da tradição brasileira de participação social. Obrigada. Muito obrigado, Deise. Fez aqui uma excelente reflexão, trazendo elementos aqui da produção acadêmica sobre o tema, usando também a política externa, colocando-a como uma política pública em disputa na sociedade. A política externa nas últimas eleições foi tema de debate, de intenso e acalorado debate. Então, os atores sociais precisam se envolver e disputar esses rumos, né? É um pouco nesse sentido que vem a próxima contribuição desta tarde, a Fátima Mello, que é da fase da Rebripe, mas também participou de forma muito ativa na última década, junto com inúmeros dos presentes aqui, das organizações presentes, nas disputas sobre o rumo da inserção internacional do Brasil, porque pensar política externa, disputar política externa, é pensar em disputar projeto nacional também. Então, os atores sociais precisam estar envolvidos. Então, passo agora aqui a palavra a Fátima Mello, em representação aí da sociedade civil e dos movimentos sociais. Obrigada, Rubem. Boa tarde a todas e a todos. Vou tentar manter vocês acordados depois do almoço. E agradecer a exposição da Deise, que foi maravilhosa. Dizer que eu vou trabalhar em cima do último ponto que você falou, Deise, que eu acho que é onde eu vou me concentrar. E vou tentar falar de duas coisas aqui com vocês. Uma, por que o debate sobre participação e relação com a sociedade se tornou tão importante para a política externa, e por que a gente, através da história da última década, das lutas sociais que nós construímos nas ruas, nos partidos, nos movimentos sociais, nas nossas organizações, ela conta um pouco dessa história que agora desemboca no debate sobre institucionalização. Então, eu acho que contando também alguns causos aqui, momentos simbólicos, ilustrativos, eu consiga transmitir para vocês a ideia que eu quero defender aqui, que é de uma política externa que se faz em conflito e em disputa permanente na sociedade. É essa, digamos assim, a ideia que eu quero defender aqui. Então, eu queria começar, assim, dizendo que eu acho que, assim, isso que a Deise falou, os formuladores de política externa, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil fortemente, sempre trabalharam com a premissa de que a política externa defende um chamado interesse nacional, entre aspas, que seria único, como se esse interesse nacional fosse único, como se a sociedade brasileira não fosse permeada, atravessada, marcada por profundos conflitos. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo,
Na América Latina é um dos países mais desiguais ainda, apesar de todos os esforços que foram feitos na última década de tentativa de enfrentamento das desigualdades, o Brasil continua sendo um país extremamente desigual. E é claro que isso se reflete em todas as políticas e também na política externa. Então, na verdade, a política externa brasileira e o interesse nacional sempre foram, na verdade, confundidos, né, traduzidos como interesses das elites, né, sobretudo, no caso brasileiro, do agronegócio e do grande empresariado. Então, na verdade, a política externa acaba sendo o espelho dos conflitos domésticos que nós temos na nossa sociedade. Eu acho que, assim, eu não, imagino, o que eu estou falando aqui é fruto de uma reflexão coletiva de vários que estão aqui nessa sala, que construíram essas lutas sociais, que construíram uma nova percepção de disputa sobre a política externa, né? A partir de 2003, a gente acha que começou a se instalar uma nova dinâmica no processo decisório de política externa. Porque os conflitos internos na nossa sociedade passam a se espelhar, começam a fazer parte do jogo da formulação da política externa. Não no nível que a gente queria, né? Em larga medida, o que nós estamos tentando com a institucionalização de um espaço é institucionalizar a disputa. É exatamente ter uma mesa, uma arena, onde o jogo seja jogado por todos os atores que estão em conflito na sociedade brasileira. Então, mas em algum nível, na última década, o conflito passou a ser absorvido na formulação da política externa. E eu vou contar alguns causos que eu acho que ilustram isso. E acho que vou começar pela ALCA, que eu acho, a ALCA talvez tenha uma especificidade, porque a ALCA era do interesse de vários setores que são hegemônicos na sociedade brasileira, de uma portante do chamado clube de donos do país. E a especificidade é que, no caso da ALCA, em 2003, quando se inicia o primeiro governo Lula, passa a haver uma confluência de posições, de interesses, tanto no governo quanto na sociedade, a favor do esvaziamento daquela negociação, o que é diferente de outros processos que eu vou falar depois. Então, no caso da ALCA, houve uma confluência, como o ministro o Celso Amorim ontem falou, o Brasil e o Mercosul passam a atuar fortemente para esvaziar a ALCA, e nós passamos a constituir, desde 97, um movimento continental. Temos aqui Gonçalito, que foi, digamos, liderança máxima desse processo. A partir de 97, nós passamos a constituir um movimento continental que tinha raízes em todos os países, praticamente todos os países das Américas, que passou a fazer a campanha continental contra a ALCA. Fizemos grandes mobilizações que têm a ver com as lutas antineoliberais. Quer dizer, foi um processo que tinha de um lado era a campanha contra a ALCA, mas, na verdade, a campanha contra a ALCA ela fazia parte de uma dinâmica maior, que eram as grandes mobilizações que se instalaram desde 99 em Seattle, de tentativa de quebra de hegemonia do neoliberalismo, e que desembocaram depois no Fórum Social Mundial. Então, eram duas dinâmicas, né? A campanha contra a ALCA e a dinâmica dos fóruns sociais mundiais, que foram se retroalimentando, né? Então, você tem Seattle em 99, você tem as primeiras edições do Fórum Social Mundial, que coincidiram com o Quebec, que foi um momento fundante da campanha continental contra a ALCA, depois Miami, em 2003, como o ministro Celso Amorim se referiu ontem, que, enquanto do lado de dentro o Brasil e o Mercosul faziam uma proposta de esvaziamento das negociações, na proposta em 3 trilhos, que ele ontem... Nós, do lado de fora, apoiávamos da polícia e fazíamos a nossa tarefa, né? E foi um momento único, porque a gente conseguiu construir uma plataforma de interesses comuns com o movimento sindical dos Estados Unidos, enfim. Toda uma construção que foi difícil e que fica até hoje como lição. E Mar del Plata, em 2005, onde oficialmente se declara a ALCA, enfim, encerrada quer dizer, hoje ela já tem outras interpretações do que aconteceu ali. E no Brasil,
houve uma grande confluência de forças numa campanha nacional, né, que alimentava a campanha continental, onde a gente fez um plebiscito com 10 milhões de assinaturas, por exemplo, contra a ALCA, e tudo isso também alimentado pelo Fórum Social Mundial, que inaugurou um novo ciclo político na região, quer dizer, contribuiu para inaugurar um novo ciclo político na América do Sul, de governos chamados pós-neoliberais, e que erodiram a hegemonia do neoliberalismo na nossa região. Agora, esse foi um exemplo em que houve confluência, digamos, dos governos da região com os interesses da sociedade. Mas nem sempre foi assim, né? Então, se você olha, por exemplo, o que ocorre no âmbito das negociações de comércio, OMC, outros tratados de livre comércio, a gente vai ver que nem sempre a gente coincide com as posições negociadoras do Brasil. E eu vou dar o exemplo de um conflito que existe na sociedade brasileira, que é estrutural, que vem desde a colônia e que hoje está muito presente na sociedade, cada vez mais presente, que é o conflito entre a grande agricultura, chamada do agronegócio, do ruralismo, e a agricultura familiar e camponesa. Ela é esse conflito que estrutura a sociedade brasileira e se reflete nas posições negociadoras do Brasil, na OMC, na própria ALCA, no Tratado União Europeia-Mercosul, e em todas as negociações comerciais, onde o agronegócio sempre definiu, é dono da posição brasileira. A verdade é essa. Na verdade, o que nós conseguimos fazer nos últimos 10 anos foi construir mediações, conseguir fazer com que a pauta da agricultura, da necessidade de defesa e apoio para a agricultura familiar e camponesa, passasse a existir na pauta, né? As posições negociadoras brasileiras em todas essas arenas de negociação priorizam, prioridade máxima para acesso a mercado para as exportações da chamada grande agricultura exportadora, e em troca deste acesso, o Brasil topa negociar setores, a nosso ver, estratégicos, como os setores de serviços, educação, saúde, água, os chamados serviços ambientais, política industrial, o chamado espaço político para exercer, construir política industrial. Então, na verdade, assim, com toda digamos, o reconhecimento de que a gente continua sendo muito minoritário, nós conseguimos, na última década, pelo menos, inserir a pauta da agricultura familiar e camponesa nas posições negociadoras brasileiras. O que o Amorim citou ontem como a criação do G20 comercial em Cancún em 2003, que vários aqui estavam em 2003, na verdade, a meu ver, a constituição do G20 da OMC é resultado de dois processos. De um lado, da aliança com a Índia, que a Índia sim prioriza a proteção do chamado desenvolvimento rural, que é a sua pequena agricultura, e da pressão que os movimentos do campo no Brasil começaram a fazer para que a agricultura familiar entrasse na agenda. Então, o Brasil se viu obrigado a acomodar os interesses da sua agricultura, modelo de agricultura em conflito domesticamente com os interesses da Índia e criou o G20. Mas essa questão, esse conflito que existe internamente, continua se pautando, digamos assim, os problemas que o Brasil tem de constituição de posição negociadora em negociações agrícolas. O acordo União Europeia-Mercosul tem esse contencioso. As organizações da agricultura familiar e camponesa do Mercosul construíram uma posição comum contra as grandes transnacionais da agricultura, como Parmalat e outras, que vem no acordo União Europeia-Mercosul uma possibilidade de expandir seus negócios aqui na região, e o avanço da negociação tem muito a ver com esse conflito que a gente conseguiu, digamos, instalar no processo negociador. Eu gostaria de citar também um outro momento que, a meu ver, é importante, tem a ver com o debate da manhã sobre meio ambiente, com o debate todo que a gente está tentando fazer aqui na conferência sobre a questão ambiental, que foi a Rio+20. Né, com a minha amiga Moema aqui, Yara, que passamos bons e maus momentos, onde, na verdade, acho que o que a Cúpula dos Povos conseguiu fazer foi constituir um ator coletivo em contraposição à imensa iniciativa que o empresariado estava tendo de tentativa de captura da
agenda das Nações Unidas em torno da tese da economia verde, enfim, das novas tecnologias, de toda uma visão empresarial sobre a agenda ambiental, e que a Cúpula dos Povos, de alguma maneira, conseguiu deslegitimar essa agenda que as corporações conseguiram instalar nas Nações Unidas, e conseguimos, nas ruas, nas lutas sociais, botando 30 mil pessoas no aterro do Flamengo todo dia, a gente conseguiu, de alguma maneira, frear, ou pelo menos quebrar o consenso que estava tentando ser obtido ali nas Nações Unidas. A gente poderia falar muito mais disso, como é que as negociações de mudanças climáticas, por exemplo, também, as propostas em torno de rede, mercado de carbono, enfim, um assunto grande que a gente poderia depois explorar no debate, como é que também existe um conflito na sociedade brasileira entre a tentativa de manutenção de fundos, políticas públicas a favor dos bens comuns e as visões empresariais que tentam agendar as posições brasileiras a favor dos interesses empresariais. Eu gostaria de citar um último exemplo, que é, mais recentemente, todo o debate sobre cooperação internacional brasileira e investimentos. Porque essa área é interessante, né? Tem sido cada vez mais difícil e quase impossível, a meu ver, impossível mesmo, discutir cooperação brasileira sem discutir investimentos e internacionalização das empresas brasileiras. Cooperação está sendo absolutamente confundir interesses de internacionalização das empresas. E isso é muito grave, eu acho. Assim, acho que a gente tem que... Essa é uma disputa que a sociedade brasileira vai ter que fazer, inclusive porque está em debate a constituição de uma nova agência de cooperação, que vai misturar com investimento, ninguém sabe direito o que vai ser, mas a gente tem que disputar o que vai ser isso, né? E nos preocupa, e foi muito positivo ontem que tenha sido falado pelo diretor da área internacional do BNDES, Melim, que esse é um tema, começa a ser um tema importante, como é que você regula a atuação das empresas brasileiras no exterior. Eu gostaria de citar alguns exemplos, para vocês verem a gravidade da coisa. A Vale, em Moçambique, adquiriu a mina de carvão maior do mundo, e fez um acordo de indenização com 5 mil famílias para reassentá-las. E não está cumprindo esse acordo de indenização. Então, e o Estado brasileiro precisa atuar no sentido de garantir pelo menos o acordo de indenização. O Melim ontem citou o caso do BNDES, a necessidade de termos mais Estado para controlar a atuação das empresas brasileiras que têm recursos do BNDES e que são apoiadíssimas para fazer suas operações internacionais. O Maringoni citou ontem, anteontem, não me lembro mais, o problema das maquiladoras instaladas hoje no Paraguai, né? É um tema gravíssimo que nós, como sociedade, movimentos sociais, movimento sindical, organizações de direitos humanos e o Estado brasileiro, temos que colocar isso na pauta com a máxima urgência. Eu cito o caso do ProSavana, que é uma grande iniciativa de cooperação e investimentos do Brasil no norte de Moçambique, numa área de mais de 14 milhões de hectares, onde vivem 4 milhões e meio de camponeses, e que a Agência Brasileira de Cooperação organizou a ida de 40 empresários do agronegócio para identificarem oportunidades de investimentos. Eu acho que, se é assim, nós, que somos ligados aos movimentos por agricultura familiar e camponesa e pela terra no Brasil, temos que reivindicar que a ABC também organize uma delegação de camponeses brasileiros e de agricultores familiares para realizarmos cooperação com os camponeses de Moçambique. Porque esse é um caso grave de privatização da cooperação, a meu ver. É gravíssimo. Eu acho que esse é um caso que mostra que é preciso mais Estado, é preciso democratização do processo decisório sobre o que o Brasil está fazendo na África e na América Latina, porque sem este debate, os que sempre acharam que são donos da política externa e da área de cooperação continuam fazendo coisas que não podem ser mais permitidas por nós, né? Então, o debate de democratização tem que se instalar também na área de cooperação com a máxima urgência. Eu acho que o debate de ontem, a Maria Regina ontem dizia que
é preciso que as diretrizes de política externa brasileira regulem, segundo a Maria Regina, ou alterem, segundo o Walter Pomar, né, essa lógica, né, da internacionalização das empresas, etc., do capitalismo e da atuação das empresas brasileiras. Ou seja, eu acho que nós temos total concordância de que essa dinâmica de institucionalização ela tem que ter por objetivo que haja mais política, mais Estado, e para isso a gente precisa de mais participação das organizações da sociedade e dos movimentos sociais que nunca tiveram o peso necessário nessa discussão para poder alterar a correlação de forças com relação às empresas. Então, eu acho que essa conferência inaugura digamos assim, um novo patamar nessa discussão, porque escutar o Melim dizer que é preciso mais Estado para regular a atuação das empresas é uma novidade muito importante que a gente tem que cobrar, né? A atuação predatória das empresas. Eu acrescento que é preciso mais Estado, só que este Estado precisa estar tensionado pelas organizações da sociedade. Nós temos que tentar tensionar o Estado com a agenda de direitos, com a agenda de justiça ambiental e social, etc. Eu queria finalizar com o ponto sobre a institucionalização. Primeiro dizer que o debate de institucionalização, como eu vinha tentando argumentar antes, ele começa com a luta social, né? E eu acho que é a luta social, que são as múltiplas formas de organização que a gente vem acumulando ao longo da última década, que tem que se traduzir na composição, no mandato, na dinâmica institucional que vai se instalar agora. Isso é muito importante. Nós não estamos falando... quando eu olho assim, a experiência do Conceia, por exemplo, ali, quando existe uma reunião, uma plenária do Conceia, ali está toda a história das lutas por reforma agrária, contra a violência no campo, por agroecologia, está tudo sentado ali. Então, é esse o peso que a gente tem que dar a um fórum que pretende nos colocar na disputa sobre o processo decisório em política externa. Então, nós acumulamos forças nas ruas, nos movimentos, nos partidos, em algumas políticas públicas, né? Então, se a gente conseguiu lutar e conquistar um PA, Programa de Aquisição de Alimentos, um PENAI, programas de apoio à agricultura familiar, eles têm que informar, isso tem que estar sentado num fórum de institucionalização com a força que a gente quer que estejam, né? E se refletir, portanto, na formação da política externa que queremos que seja uma política pública. Tornar a política externa uma política pública parece uma frase fácil de ser falada e dificílima de ser materializada, porque tem a ver com a democratização do Estado numa área que tem a história que a gente sabe que tem, mas que a gente acha que uma política externa que se torna uma política pública é uma política externa que ganha maior legitimidade ao ser debatida e disputada na sociedade. Acho, Deise, é verdade que a gente não tem que tomar como referência os modelos que existem em outros países, até porque eles não são suficientes. Existem alguns países que têm experiências desse tipo, muito restritas à área de cooperação, por exemplo, poucos países, e só para a área de cooperação. Então, acho que existe um caráter inédito na nossa tentativa aqui. É muito inédito. Eu acho que da forma como a gente está tentando, não existe no mundo. E eu acho que isso é bom, é maravilhoso. Eu acho que, mais uma vez, a gente pode inovar numa área que é chave. Acho que é um risco muito grande quando se ouve, como o Patriota citou aqui, no primeiro dia, na abertura, a referência para a criação desse fórum na Comissão Nacional da Rio+20, que alguns de nós somos membros e sabemos do que se trata. A Comissão Nacional da Rio+20 tem mais de 100 membros, é um fórum que você chega lá, enfim, alguns ministros falam meia hora, aí depois meia dúzia levanta o dedo e
falam qualquer coisa e a gente se despede, tchau, até a próxima, que não sabemos quando será. Então, eu acho que a gente tem que tentar evitar esse modelo, porque isso pode depor contra nós. Aí está institucionalizado um espaço que legitima a política externa e que, na verdade, não tem, enfim, mandato nenhum. Então, eu acho que a gente tem que tentar aprovar um modelo que seja por reuniões temáticas, planejadas, com pautas definidas, que aprove recomendações, sabemos que nunca será deliberativo, mas que aprove recomendações no modelo, por exemplo, do Conselho. Enfim, teremos que ser muito criativos para disputar um modelo sólido, que tenha consistência a nosso favor, né? Então, por último, eu queria dizer que as ruas estão dizendo, né, que é preciso mais democracia, mais política pública, mais canais de diálogo, mais possibilidade de encaminhamento de demandas e que a política externa não poderá ficar imune, ainda bem, né? Então, eu acho que a conjuntura das revoltas de junho nos ajuda a empurrar a nossa proposta para frente e, finalmente, conseguir não neutralizar, mas reduzir o papel que as corporações têm tido na formulação, no processo decisório e colocar a nossa agenda de direitos e de justiça com mais força na formulação da política externa. Obrigada. Muito obrigado, Fátima. De fato, com um tecido social como o nosso, amplo, diverso, com muitas fontes de conexão e de unidade, e com essa capacidade inventiva e criativa nossa, nós temos que beber dessa experiência, dessa unidade de ação, de lutas do movimento social brasileiro, que fizeram com que existisse essa década mais progressista e avançada da política externa brasileira. É fruto de décadas de luta, não é? que ganha um espaço agora governamental, como nós possamos criar algo novo no sentido de representação e diálogo e contribuição para os rumos da política externa brasileira. Como vocês perceberam, todas as mesas têm uma contribuição da academia, tem uma contribuição de organizações sociais e tem uma contribuição também de um ente governamental. Então, para dialogar com essas duas falas anteriores e para, de repente, dar algumas boas notícias, nós chamamos aqui o nosso amigo Murilo Comines, chefe da assessoria internacional da Secretaria-Geral da Presidência, que está aqui em representação do ministro Gilberto Carvalho. Muito obrigado, Denis, Deise, Fátima, todos os companheiros e companheiras que aqui estão. Eu estava brincando com o Denis agora há pouco que eu sou quase comunista até no nome, né? De Kominsky. Ao mesmo tempo, fazer uma saudação à mesa e uma brincadeira que eu havia dito que era para que as companheiras aqui se comportassem, que não batessem muito, mas eu acho que vocês se comportaram demais, porque eu não apanhei praticamente nada aqui. Mas a brincadeira tem a ver com o seguinte, a brincadeira e a provocação, porque as perguntas ainda virão de vocês, né? No sentido de que há uma total convergência de avaliação, de diagnóstico e de posicionamento político desse governo, sejam os últimos, agora, quase 2 anos de governo da presidenta Dilma, sejam os 8 anos anteriores com o presidente Lula, em relação à importância da participação social nas mais diversas áreas de construção, formulação e implementação de políticas públicas. Ou seja, o Brasil se consolidou, sim, como paradigma, como referência, seja na nossa região, seja no cenário internacional mais amplo, em políticas de transferência de renda, a temática do combate à fome e à pobreza, o reforço das iniciativas relativas à agricultura familiar, coadunadas com uma forte agricultura de agronegócio, ao mesmo tempo uma capacidade de interlocução com a sociedade em temáticas como direitos humanos, como meio ambiente, intercalando as políticas e reforçando as nossas políticas nacionais com
iniciativas no cenário internacional, em reuniões, seja do Mercosul, expandindo posteriormente ONU, a nossa relação com a África. Eu lembrava aqui antes da abertura com a Deise, de que eu participei com a Deise pela primeira vez de uma mesa em 2006, agosto de 2006, exatamente no âmbito da RAD, da Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos do Mercosul, que já desde aquela época nós inovamos ampliando, não apenas para os Estados-membros, à época os 4 Estados-membros do Mercosul, mas também para os associados, conformando todos os países da América do Sul, à época ainda com exceção do Suriname e da Guiana. E um dos exemplos claros de como a participação da sociedade, dos movimentos populares, da sociedade civil, de sindicatos, de organizações, de atores sociais, organizações não governamentais, da importância dessa atuação coadunada, ação externa, política externa e a nossa política interna, diz respeito também à temática dos direitos humanos e à iniciativa, o quanto a nossa interlocução, seja no Mercosul, seja com países ainda associados, como o Chile, no caso, na temática do direito à verdade e à memória, fortaleceu a nossa posição interna e que culmina com a instituição da Comissão Nacional da Verdade. Sempre, claro, respeitando as especificidades, os momentos políticos, as conformações políticas internas de cada um dos países da nossa região. Eu, à época, Deise, não sei se você se recorda, mas eu mencionei, e nós estávamos lançando, enfim, a rádio completava ali naquele momento 1 ano, com a primeira reunião tendo ocorrido em Assunção, em maio de 2005, e agosto de 2006 a presidência pro tempore brasileira realizava a rádio, eu fiz um paralelo dizendo que a rádio conformava uma operação Condor do Bem. Ou seja, pela primeira vez, em maio de 2005, os estados do Cone Sul, especificamente os membros do Mercosul, se reuniam, em 2005, se reuniam para tratar efetivamente de uma pauta dos direitos humanos, que conformava e tem conformado desde temáticas de cooperação em direitos da criança até o tema do direito à verdade e à memória. Há um sem número de ações, de atividades que o governo brasileiro, e o professor Marco Aurélio Garcia mencionava, iniciou a fala dele ontem, e concordando com a posição que vocês incluíram, destacaram aqui, ou seja, a política externa, e há um longo debate em relação a isso, entre da política externa, política de Estado ou política de governo. O próprio professor Marco Aurélio Garcia ontem inicia a sua fala dizendo que a política externa nunca é ou não deve ser unanimidade. Ou seja, sempre que a política externa ela atua de uma maneira incidente, e no caso essa nova política externa ativa e altiva, inaugurada em 2003, e que dialoga, como o próprio professor Marco Aurélio menciona, com a política externa independente, desde Jânio Quadros, sobretudo com Santiago Dantas, com o presidente João Goulart, que dialoga posteriormente com a chamada política externa do pragmatismo responsável. Alguns chamam a política externa do governo Lula de pragmatismo democrático, né? No sentido da diversificação dos atores, do diálogo político-diplomático e de atores de parceiros comerciais, com a grande novidade de termos um ativo interno que nos respalda em termos de democracia participativa, em termos de efetivo diálogo na formulação das várias áreas de política pública, incluindo a política externa. Concordamos plenamente que a política externa ela deve perpassar e perpassa elementos de interesses de Estado, ou seja, elementos, digamos, estruturais. O Brasil não deixará de ter pouco mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, não deixará de ser um país altamente populoso, não deixará de ter 10 países vizinhos na sua região, não deixará de ter a sua capacidade de projeção com uma liderança compartilhada em nível regional e de inserção global. Ou seja, há elementos estruturantes e que garantem, de alguma maneira, inclusive, uma continuidade
dos nossos interesses em termos de poder. Ao mesmo tempo, ela deve ser, sim, permeada pelos interesses em jogo, em disputa política na sociedade, na conformação do governo brasileiro. Então, a concordância plena de que, aliás, a própria presença minha aqui em representação ao ministro Gilberto Carvalho, que não pôde vir à abertura na segunda-feira e não pôde vir hoje porque está chamado pela presidenta Dilma a permanecer em Brasília em relação a uma série de temas de agenda de ordem urgente que nós temos, mas a própria presença do ministro, do embaixador patriota e do ministro Celso Amorim, sem contar, obviamente, o professor Marco Aurélio, Samuel Pinheiro Guimarães, demonstra claramente essa abertura e o interesse de que a política externa passa a ser cada vez mais permeada por um diálogo franco, por um diálogo contínuo com as diversas forças da sociedade. Tenho particularmente dúvidas se este órgão, e não creio que nós possamos incorrer no erro de acreditar que essa instância que será criada vá diminuir a capacidade de pressão de outros atores sociais que tradicionalmente têm uma alta capacidade de pressão, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário brasileiro. Agora, é uma disputa política e que nós, pelo governo brasileiro, estamos dispostos a fazer. Não é por mera coincidência que nós temos um ministro de Estado das Relações Exteriores recebendo aqui na segunda-feira, um pouco já dialogando com algumas questões que foram pontuadas aqui, se esse fórum de diálogo e participação em política externa será coordenado exclusivamente pelo Itamaraty, ou se pela presidência. Ou seja, isso está sendo objeto de um diálogo interno no governo e também de um diálogo com atores sociais, com o grupo de reflexão em relações internacionais. Não é por mera coincidência que o embaixador patriota recebe essa carta na segunda-feira e que é endereçada a ele, ao ministro Gilberto Carvalho e ao professor Marco Aurélio Garcia. Ou seja, o que nós temos em mente é de uma coordenação conjunta, que envolva, ao menos, o Itamaraty e a Secretaria-Geral da Presidência da República, que tem, por lei, desde 2003, a função primordial de funcionar como um elo de ligação, de diálogo profundo com a sociedade civil, com os movimentos sociais, sindicatos, atores sociais, organizações não governamentais. Portanto, nós estamos em plena sintonia com as observações que foram feitas anteriormente. Sem dúvida alguma que o processo, e espero que esteja dando algumas boas notícias, o processo de construção desse espaço e institucionalização desse espaço de diálogo e de participação, ele certamente passará, está no nosso radar, de que ele certamente passará por um processo de construção conjunta. Ou seja, não se trata de um grupo, seja de diplomatas, e eu tenho talvez o privilégio ou o defeito de origem de ser diplomata de carreira, estar cedido à presidência, chefiando a assessoria internacional do ministro Gilberto Carvalho, não ocorrerá um processo de construção intramuros de gabinete, sendo apresentado um pacote fechado, pronto, ame-o ou deixe-o para a sociedade civil brasileira, de forma alguma. Então, nós estamos exatamente pensando e pactuando um processo de construção conjunta que consista em reuniões periódicas ao longo deste segundo semestre, com o objetivo de chegarmos até dezembro com um documento pactuado conjuntamente, né, sob o entendimento de uma responsabilidade compartilhada. Né? E, claro, o Estado, como entidade constitucional, não foge, não fugirá da sua responsabilidade. Então, respondendo um pouco também um ponto que foi dito aqui pela Deise, de uma posição neoliberal de tratar a sociedade como cliente, não é de forma alguma a nossa percepção. Ao mesmo tempo, então, como a Deise citou o Serra, eu vou citar um outro político não brasileiro. Eu estou vindo de
6 anos fora, no exterior, 4 anos, cerca de 4 anos em Genebra, na nossa missão junto à ONU, sobretudo na construção do Conselho de Direitos Humanos da ONU, e 2 anos, pouco mais de quase 3 anos, na Bolívia. Eu que enfrentei na Bolívia nos últimos 3 anos praticamente bloqueios num processo de reivindicação dura da sociedade boliviana e histórica, praticamente um bloqueio por mês, achei que estava livre de bloqueios de estradas e de ruas, e vejo que a riqueza e a força do movimento social e da capacidade de pressão da sociedade também está aflorando no Brasil, felizmente, né? Mas eu queria citar uma frase do atual vice-presidente da Bolívia, o Garcia Linera, e que usa o conceito da tensão criativa, né? Então, o que pauta a nossa relação governo, sociedade civil, Estado, sociedade civil, é exatamente, sob essa nova política externa, desde 2003, exatamente esse processo de tensão criativa. Mas queria também chamar a atenção para um ponto, e aí também problematizando a nossa responsabilidade, no sentido de funcionarmos como um polo irradiador de valores democráticos, da democracia participativa, de a capacidade de construir um Estado e uma nação brasileira que seja forte, soberana, justa, solidária na nossa atuação na região e no cenário internacional, também tem que levar em consideração o outro, seja o nosso outro do entorno vizinho imediato, seja do cenário internacional. E aí eu quero passar um pouco para além do tema da construção desse fórum que nós, como dizem os nossos irmãos islâmicos, inshallah, teremos a partir de dezembro. Vou dizer um shalom também em alto e bom som, para não haver problema em relação à nossa equidistância sobre o tema Israel-Palestina. Que é exatamente algumas experiências que nós temos tido desde 2003 de participação social em temas internacionais, né? Então, como já foi citado aqui pela Fátima e pela Deise, a experiência do Mercosul é extremamente rica. Nós temos desde a RAD, da reunião em direitos humanos, com a riquíssima experiência da REAF, com uma forte participação social. Temos, desde 2006, a cúpula social do Mercosul, posteriormente, em 2008, se consolida de uma maneira, se institucionaliza o processo de diálogo e construção da pauta conjunta da sociedade civil brasileira com a Secretaria-Geral e o Itamaraty no âmbito do Mercosul Social e Participativo. Compartilho de todas as críticas que foram feitas até aqui. Eu acho que é importante, aliás, como foi mencionado, nós estamos exatamente no momento em que toda a sociedade pede mais e melhor. Então, não se trata aqui de estacionarmos e fazer altos elogios, ou seja, eu compartilho plenamente, nos últimos 6 meses, desde que eu cheguei à Secretaria-Geral, do diagnóstico que é necessário aprofundar, é necessário melhor qualificar o debate, é necessário, no âmbito do Mercosul, das cúpulas sociais do Mercosul, que nós não fiquemos a reboque de momentos instantâneos das cúpulas sociais e depois as pautas, as reivindicações, as recomendações se perdem. Então, compartilho plenamente. Aliás, nós tivemos na última cúpula social do Mercosul, na penúltima cúpula social do Mercosul, em dezembro de 2012, em Brasília, pela primeira vez nós temos uma declaração, tanto uma declaração da sociedade civil, da cúpula social, quanto um eixo, um leque de 20 recomendações que recuperam as recomendações feitas desde 2006 em Córdoba e Brasília. Então, é um instrumento fundamental de estudo, de análise e de pressão. Eu quero aqui fazer referência, nós não tivemos tempo hábil de o documento impresso, mas vamos fazer chegar a vocês. Já está, inclusive, disponível em versão eletrônica no site da Secretaria-Geral da Presidência, que é a publicação da 14ª Cúpula Social do Mercosul, e aqui tem, então, um instrumento concreto de segmento, de capacidade de pressão e de que seja exercida essa tensão criativa. A última cúpula
realizada agora na semana passada, e eu pude acompanhar em Montevidéu, demonstra também a necessidade de garantirmos continuidade, maior institucionalização, sem burocratização das cúpulas sociais. É inquestionável que haja diferentes níveis, seja pela pauta política que cada Estado, que cada governo, sob a sua presidência pro tempore, queira e legitimamente tenha que ter espaço para imprimir uma pauta, uma agenda, junto com os seus movimentos sociais, né? Então é importante haver uma margem de manobra que permita que a presidência pro tempore uruguaia tenha a sua cara, que a presidência pro tempore brasileira tenha a sua cara, que a próxima presidência pro tempore venezuelana terá a sua cara, mas mantendo algumas diretrizes, alguns parâmetros mínimos necessários para que nós tenhamos também uma continuidade, né? Então, só para apresentar como exemplo, nós tivemos, e a necessidade, como eu mencionei, ao mesmo tempo da responsabilidade de irradiarmos valores de uma liderança compartilhada, mas ao mesmo tempo levarmos em conta a realidade dos nossos países vizinhos. Para que vocês tenham uma ideia, foram apresentadas, com o objetivo de serem aprovadas na última cúpula presidencial do Mercosul em Montevidéu, 7 propostas pela presidência pro tempore uruguaia, das quais algumas extremamente problemáticas no que diz respeito à participação social. Uma delas, por exemplo, fazia referência à necessidade, ou seja, na boa intenção de mais institucionalizar o nosso processo de diálogo na região, por exemplo, a capacidade, havia uma proposta, cujo título da resolução era Participação Social, e que dava aos Estados a possibilidade de vetar a participação de membros de delegações da sociedade civil. E nós, pelo Brasil, a delegação brasileira foi fortemente contrária a essa posição, a essa proposta, e garantirmos que não houvesse explicitamente no texto a possibilidade de veto. Claro que todos nós sabemos que a construção dessas delegações deve passar pelo diálogo e pela interlocução dos pontos focais. No caso no Mercosul Social Participativo, eu estou no momento exercendo essa função. Quero aqui saudar também no âmbito dessa responsabilidade compartilhada, tanto os companheiros Jorge, o Renato Martins, quanto o Marcelo Costa, que está lá no fundo, se não me engano. Se eu estou chegando à conclusão que eu estou precisando de óculos mesmo. Tá bem. E que nós temos um processo de construção, a Carol, que está aqui, que teve um papel fundamental também nisso, que é um processo de construção, de acúmulo histórico, não apenas dos movimentos, da sociedade civil, do movimento sindical, dos atores sociais, mas também do processo de construção interna no governo. Uma outra proposta que estava na mesa dizia respeito, isso eu acho que é importante para que nós reflitamos também no processo de construção desse espaço de participação interno que nós faremos nos próximos meses. Uma outra proposta dizia respeito à construção de um banco de dados que restringiria a participação da sociedade civil na cúpula social do Mercosul. Ou seja, apenas as entidades registradas nesse banco de dados, que estaria sob a UPS, recém-criada em 2010, mas que ainda não está operativa, na Unidade de Participação Social do Mercosul, apenas as entidades registradas nesse banco de dados teriam a possibilidade de atuar na cúpula social. É claro que há sempre um processo de tensão na composição das delegações, né? E o Brasil tem se pautado pelo princípio da autonomia dos movimentos sociais, dos atores sindicais, das organizações não governamentais, que têm participado, que têm integrado as nossas delegações. Outros países têm mais dificuldade em relação a esse tema, ao próprio tema e ao próprio conceito de autonomia. Quero aqui fazer referência, por exemplo, a um caso de algumas cúpulas anteriores, se não me engano foi em Mendoza, em que se descobriu que uma pessoa que integrava a delegação, se não me engano da Argentina, foi reconhecido como tendo integrado a Operação Cóndor.
não foi necessário uma formulação, uma regra de procedimento interna que permitia, seja ao Estado argentino, seja aos outros Estados membros do Mercosul, a capacidade de vetar a participação dessa pessoa. Mas foi o próprio movimento, a delegação argentina, em coordenação com as outras delegações da cúpula social, que foram capazes de equacionar esse problema. Então é um limite tênue, né, problematizando uma outra questão. Se nós garantimos o poder de veto, ou se nós mantemos, como foi a preferência brasileira e que imperou no processo de consenso no Mercosul e Montevidéu, uma margem de acomodação, como faríamos com relação à participação de movimentos sociais do Paraguai? E que provavelmente contará com um governo menos permeável, mais defensivo no que diz respeito ao diálogo com os movimentos sociais paraguaios. Se nós garantimos efetivamente o poder de veto, o risco de cercear essa participação é enorme. Como faremos, ao mesmo tempo, se nós deixarmos algo absolutamente aberto, em termos de participação, de autonomia pura e simples dos movimentos, que se auto-inscrevam, né, na medida em que nós temos uma realidade na Venezuela totalmente... enfim, com um nível de problematização interno crescente, ou seja, a sociedade civil na Venezuela é vista como uma oposição clara e histórica e usar um termo diplomático muito pouco construtiva, seja ao governo Chávez, seja ao recém-eleito governo do presidente Maduro. Então, é uma problemática que nós temos que levar em consideração, ou seja, o nível de institucionalização também traz problemas, mas sem com isso querer indicar qualquer nível de resistência, muito pelo contrário. Vivenciei pessoalmente, inclusive, a necessidade de que nós tenhamos a capacidade de influenciar a nossa política externa para além dos canais diplomáticos, governamentais ou de Estado. Tá? Inclusive na Bolívia. Foi mencionado aqui pelo professor Marco Aurélio Garcia, eu vou incorrer numa inconfidência ao que ele se referia ontem, de uma estrada construída num parque nacional, era a estrada que cruzaria o Típnis, o Parque Nacional Isidoro Securi, na Bolívia, e que nós ficamos numa posição de paroxismo absurda, porque nós, com 6 meses anteriores ao início da construção, tivemos reuniões, mantivemos encontros com o governo boliviano que nos garantiu que haveria o processo de consulta às comunidades. Salvo as devidas proporções, a estrada seria uma transamazônica. Né? E que, ao contrário do que foi veiculado por movimentos sociais, por organizações ligadas à defesa do meio ambiente, legítimas, e que depois passou a ser trabalhado, inclusive como bandeira do próprio governo do presidente Evo Morales, essa estrada não perfaz nenhum interesse nacional imperialista brasileiro na região. Porque nós, do ponto de vista da nossa estratégia de ligação com o Pacífico, essa estrada ela não tem impacto direto. Né? Mas, claro que na medida em que desenvolva, melhor integre internamente a Bolívia, isso interessa no médio e longo prazo ao Brasil. Né? Mas nós tivemos, e eu enfrentei isso com a Embaixada do Brasil cercada em La Paz durante meses, e nas várias, enfim, muros das principais cidades da Bolívia, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, a seguinte frase, não era nem Dilma, isso nós já estávamos falando de 2011. Lula, el Típnis es nuestro. A uma certa altura, quando se acirrou o processo de marcha de milhares e milhares de indígenas que saíram do país inteiro e rumaram a La Paz, o presidente Evo Morales, ao final do processo, suspende a construção, ele diz, o Brasil tem que entender que este mato es nuestro. Então, o jogo político, ele é complexo, ele é intenso, e nós temos no nosso processo de construção de um espaço regional pautado pela participação,
pela democracia participativa, pelos direitos humanos, pelo pleno respeito ao meio ambiente, pelo desenvolvimento sustentável, nós temos que levar na equação também a relação com os nossos países vizinhos. Queria brevemente, porque é importante abrir o espaço para o diálogo, mencionar o que está na nossa pauta em termos de formulação e aprofundamento da participação social em política externa. Então, a ideia de, efetivamente, melhor sistematizar, dar maior seguimento aos esforços no âmbito do Mercosul. Nós realizamos, em novembro de 2011, a primeira reunião do Fórum de Sociedade Civil da CPLP, no Brasil, por insistência brasileira, em que pesasse as resistências, as desconfianças, pelas características internas desses governos, sobretudo dos países africanos de língua portuguesa, dos PALOPs. Vamos realizar uma segunda reunião do Fórum de Sociedade Civil da CPLP, já nos moldes do que nós entendemos como algo exitoso da cúpula social do Mercosul, ou seja, colada às cúpulas de chefes de Estado. Então faremos em julho do ano que vem a segunda reunião do Fórum de Sociedade Civil em Dili, no Timor-Leste, em que pese todos os desafios, logísticos inclusive. E a estratégia é de ampliar essa experiência, além de necessidade de aprofundar a experiência que nós entendemos bem-sucedida, mas que teremos que avançar no Mercosul, ampliar para os demais foros de integração e de diálogo político-diplomático. Então, Unasul, CELAC, CPLP, que eu já mencionei, IBAS e BRICS. Então, isso está na nossa pauta até dezembro de 2014, de aprofundarmos canais de diálogo e de participação nesses foros de integração. Eu acabei de vir de Lima. Estamos, inclusive, utilizando o mesmo espaço de interlocução do Mercosul, chamado Grupo Focal, que foi constituído de maneira autônoma pela sociedade civil brasileira, que tem participado historicamente das cúpulas sociais do Mercosul, um diálogo com esses movimentos, na construção de um fórum de participação cidadã da Unasul. Foi instituída pela primeira vez, já com uma decisão presidencial dos presidentes, dos chefes de Estado e das presidentas da Unasul, em março deste ano. Nós teremos a aprovação das diretrizes do Fórum de Participação Cidadã. Deveremos ter aprovado esse pacote de diretrizes no 30 de agosto em Paramaribo, na próxima cúpula de chefes de Estado da Unasul, e o objetivo de já realizarmos a primeira reunião do Fórum de Participação Cidadã, e num processo de construção conjunta e garantindo a autonomia dos movimentos sociais, de definir as regras de procedimento, de institucionalização do Fórum de Participação Cidadã da Unasul, já em novembro, última semana de novembro deste ano, em Cochabamba. Será, enfim, idealmente, isso está explicitado nas diretrizes, que as reuniões do Fórum de Participação Cidadã da Unasul também devam ocorrer simultaneamente, de maneira coincidente com as cúpulas de chefes de Estado, mas por uma questão de tempo político-diplomático não poderemos fazer, não tem acúmulo ainda, para nós fazermos já a primeira reunião em Paramaribo, junto à cúpula, mas está explicitado que reuniões ordinárias ocorram durante as cúpulas da Unasul e reuniões extraordinárias possam ocorrer em estados que assim ofereçam, e a Bolívia foi proativa, foi muito vocal no interesse de realizar essa reunião. E da mesma forma teremos espaços de participação, como eu mencionei, nos outros fóruns, sempre respeitando as especificidades de cada foro, de cada espaço de interlocução, sejam foros de integração, como o Unasul, Mercosul, Unasul, CELAC, sejam de espaços de coordenação, de concertação política e diplomática, como o IBAS, como a BRICS e também como o G20. Né? Ou seja, a ideia é aproveitar, já há fóruns instaurados de maneira informal no âmbito do G20, como por exemplo, o G20 acadêmico, o G20 social, o G20 empresarial. Então, a ideia é que, em coordenação conjunta, Secretaria-Geral da Presidência e o Itamaraty, nós possamos também aportar da maior sistemática a esse processo de participação. Então, queria realmente agradecer a oportunidade, dizer que estou 100%
à disposição de todos e que a gente tenha essa construção conjunta rapidamente. Obrigado, até logo. Muito obrigado, Murilo. Nós temos aqui até às 17 horas, então temos 50 minutos, poderíamos abrir para algumas perguntas e posterior comentário dos nossos convidados. Só antes de passar, as pessoas que tiverem interesse de fazerem perguntas, podem ser por escrito ou podem utilizar o microfone. Antes de nós passarmos aqui, só 2 registros. Primeiro, um comentário aqui da nossa assistência pela internet, não é? No primeiro dia, foram 5.000 acessos constantes, acompanhamento constantes à conferência, e no segundo dia, somam-se 12.000 acessos constantes e permanentes acompanhando a programação. Então, pode-se dizer, público presente aqui, a conferência é um sucesso que transborda o espaço do ABC. E seus impactos certamente serão positivos. Bom, tem aqui uma pessoa aqui, recebemos já uma pergunta aqui pela internet, o amigo ali, o Matheus. Por favor, você. E só pede assim que façamos cinco perguntas e depois respondamos aqui. Então. Bom, primeiramente, boa tarde. A minha pergunta vai principalmente à Fátima e à Deise, a professora Deise. Eu tenho total acordo com, e gostaria de elogiar as posições de vocês, mas fazer uma pergunta que tem me inquietado desde o primeiro dia, principalmente no momento de leitura da carta, né, do grupo de reflexão. O último parágrafo pode ter passado desapercebido por muitos que estavam aqui, menciona que formato e todos os demais detalhamentos desse espaço de concertação que seria formado seriam posteriormente discutidos com o grupo de reflexão de relações internacionais e não com a sociedade brasileira. Isso me chamou um pouco a atenção. Então, eu queria ouvir de vocês, isso tem me incomodado em todos esses dias, quem é essa sociedade civil que participa da política externa. Então, quando a gente está falando de participação social, a gente está se referindo a quem? A que tipo de movimentos organizados ou desorganizados. Acho que não dá, como a Fátima mencionou, todo esse processo de mobilização de junho. Algo que ficou nítido para toda a sociedade é que, por exemplo, nenhum dos movimentos que encabeçaram esse processo de mobilização na rua, eles